quarta estratégia é treinar com as provas anteriores. Eu não vou me adentrar aqui em como vocês vão usar a disciplina, mas aqui eu vim defender que vocês usem especialmente nas exatas, já que exatas têm esse peso, têm essa importância tão grande nos principais vestibulares. Por quê? Quando vocês estão aí treinando com as listas de exercício, à medida que vão avançando nos módulos, perfeito, estão desenvolvendo, estão aprendendo, mas quando vocês começam a vincular isso às provas anteriores, vocês vão começar a treinar o modelo da prova, que não é tendência. Modelo de prova não é tendência. Modelo é a forma com que a prova é elaborada. Então, por exemplo, se a gente pegar uma prova militar, uma prova do IC, uma prova do IME, é mais direto. Tá lá o comando, identifique, determine, não sei o que, fiz. Se a gente pegar uma prova da FUVEST, da Unicamp, bem mais contextualizada. Se a gente pegar um Enem, tá migrando para esse meio termo, né? Tem umas questões que tem uns textinhos. Foi-se a época também que os textos eram inúteis, né? Porque o Enem viveu aquele momento em que o texto e nada era a mesma coisa. O texto estava ali só para encher balela, especialmente na biologia e na química, mas na matemática não tinha tanto, né? Não tinha tanto esses textinhos, os textos eram realmente importantes. Então é para conhecer o modelo da prova, conhecer o nível de dificuldade. E aí entra para quem, por exemplo, vai fazer mais de um vestibular. Então, galerinha que vai fazer, por exemplo, o Enem e uma FUVEST da vida, né? Vão fazer essas duas provas. São provas com modelos diferentes, né? A FUVEST tem aí 2 fases, o Enem é só 2 dias, né? Mas é uma única fase. Então, vocês têm um tipo de prova diferente, a forma como vai ser cobrada é diferente. Uma outra coisa, o edital é parecido. O edital da FUVEST do Enem é parecido, mas a forma com que as questões são construídas, a ênfase, a importância e o impacto da interpretação de texto, tudo isso muda de uma prova para outra. Então é importante que vocês treinem provas anteriores. E aí, sempre que vocês forem fazer uma prova, que vocês identificaram lá nas provas anteriores que ela não está disponível, vocês têm 2 caminhos. O primeiro caminho é utilizar a ferramenta de busca e em busca das questões do vestibular que você vai prestar. Por exemplo, Unifesp. Na Unifesp, a gente não liberou as provas anteriores. A gente tem todo um trabalho com acervo, né? As questões somos nós que subimos ela para o nosso banco de questões. A gente não liberou a Unifesp. Aí vocês se desesperam. Nossa Senhora, estou desesperado, não tenho Unifesp, nunca vou aprender. Vocês podem perguntar lá qual prova que eu consigo treinar, que eu vou estar treinando de uma forma muito semelhante à Unifesp. O Nesp, por exemplo, semelhante à Unifesp. A própria UF, o UFPR, são semelhantes à prova da Unifesp. Então, quando a gente fala de utilizar a disciplina de provas anteriores, mesmo para as provas que não estão lá, perguntem e a gente faz esse direcionamento para vocês, tá? Então, precisa treinar o modelo de prova para ver quão complexos vão ser os cálculos que vão ser feitos. Se é um nível mais básico, quanto tempo você está gastando para fazer aquele tipo de questão, aqueles cálculos que são cobrados, quão ágil você está ou não está. Então, tudo isso é muito importante. Então, vamos seguir. Agora é uma parte mais específica, né? Assim, vai se enquadrar para todas as exatas, mas para a química e para a física é um pouco mais frequente, que é a questão das unidades, tá? O que a gente costuma fazer lá na química? Regra de 3. A gente faz bastante regra de 3, não dá para negar. E aí, é um tal de fazer regra de 3 sem unidade que eu queria entender o que faz no tempo livre em que não escreve miligrama, em que não escreve mol, por exemplo. O que a gente faz com o tempo livre para escrever essa palavrinha em 2 segundos que a gente escreve? E aí é muito importante esta estratégia também. Façam todas as contas com as unidades respectivas. Uma prova vai ter sempre um distrator considerando a unidade que você não converteu. Sempre. Esse distrator vai estar lá. Ele está lá exatamente para o aluno que só copiou o número, fez a conta rápido e seguiu para a próxima.
Isso não é ser assertivo, tá? Então, uma coisa muito importante, mais uma estratégia, é fazer todas as contas, considerando todas as unidades que estão sendo utilizadas. Por quê? Porque provavelmente, quanto mais difícil for a questão, mais manipulações vão precisar ser feitas. Então, uma questão que pede uma informação em grama, dá todas as informações em miligrama, vai ter uma resposta se você utilizar tudo em miligrama. A banca não é boba. A pessoa que elabora a prova não é boba. Ela vai considerar os alunos que vão errar esse tipo de distração. Então, façam todas as contas com as unidades. Ah, mas vai ficar muito poluído, vai ficar aquela conta enorme. Não tem problema. Não tem problema. Aqui você tá para treinar. Inclusive, fazer as contas num espaço menor, porque a prova pode não ter tanto espaço assim. Então, façam essas continhas todas com as unidades. Treinem converter. Tá lá no módulo de matemática básica. Vocês têm a parte de conversão. Conseguem estudar esse tipo de conteúdo. Porque não se enganem. Vocês não vão converter só na matemática, tá? Vão converter sim na química, na física, que parecem mais matemática que a própria matemática, que eu nunca vi tanta conta. Vocês vão precisar converter. E aí, além dessas conversões de grama para miligrama, para quilograma, que são as conversões na mesma grandeza, vocês também têm as conversões que vão de uma grandeza para outra. Então, por exemplo, como que eu vou fazer a conversão de quantidade de matéria para massa? A gente vai utilizar a massa molar. Então, são conversões que não estão na mesma grandeza, né? Um é massa, o outro é quantidade de matéria, mas mesmo assim, a gente precisa ter este tipo de conteúdo, a gente precisa conhecer. Fora as conversões que a prova nem vai dar pra gente. Então, são as conversões que muitas vezes a prova não dá, que G igual a 10 metros por segundo, não vai dar essa informação. Já está aí dentro, interiorizado no nosso coração, que vai ser 10, especialmente aí na prova do Enem. Então, vocês precisam treinar essas continhas. E aí entra mais uma estratégia. Montem, enquanto estão estudando, o próprio formulário de vocês. Mas claro, eu não vou precisar, porque eu não vou nem levar formulário para a prova. Para que eu vou gastar tempo montando um formulário? E aí aqui agora vamos lá defender o formulário. Formulário, gente, vocês realmente não vão levar para a prova. Bom seria se a gente pudesse levar o formulário para a prova, né? Ia ser perfeito, ia ser incrível poder levar um formulário, mas não tem como levar um formulário. Mas vocês precisam conhecer quais são as fórmulas que costumam cair. Por quê? Porque a prova, gente, não vai dar a fórmula. Use tal fórmula, não vai dar esse tipo de informação. Vocês têm que saber qual é a fórmula que precisa ser utilizada. E isso em todas as exatas. Então, por que é importante montar um formulário? Para que você identifique quais são as fórmulas frequentes. E aí vocês podem montar um formulário quando estão estudando por provas anteriores. Então, vamos supor que está estudando para Unicamp. Fez lá a prova, fez todas as exatas da Unicamp de 2021. Anotou as fórmulas que foi utilizando. Fez 2020. Anotou as fórmulas. E aí não precisa ser por questão. Fórmulas utilizadas neste ano, tá? Fez tudo bonitinho. Aí agora a gente vai fazer um negócio que normalmente a gente gosta, né? Que é colorir. Marca da mesma cor as fórmulas que se repetiram ao longo desses anos. Esta fórmula você tem que guardar. Ah, mas tem uma fórmula que só apareceu ano passado. Nos outros anos ela não apareceu. E tem uma outra fórmula aqui que apareceu nos 5 anos. Qual que você tem que saber? A que apareceu nos 5 anos. Então, façam o próprio formulário. Enquanto estiverem estudando, deixe um papel A4, lá, uma folha do seu lado. Usou a fórmula, anota. Usou outra fórmula, anota. Para que vocês saibam quais são as fórmulas que vocês irão precisar. E aí, isso também serve quando você está fazendo o exercício. Então, todas as listas de exercício, elas são construídas considerando os vestibulares principais daquela turma. Então, nas listas de exercício da turma Enem, por exemplo, os exercícios são focados nas questões do Enem.
Existem exercícios que não são da prova do Enem, existem exercícios que não são nem do mesmo modelo, porque eles estão ali como recurso pedagógico, para que você aprenda o conteúdo. Mas nas provas anteriores está tudo disponível para vocês. Estão fazendo exercício, se deparou com uma fórmula do Enem 2020? Anota essa fórmula. Pega o formulário do Enem, anota no 2020 tal fórmula. Depois olha para o seu formulário, olha lá para os negócios coloridinhos, as fórmulas todas da mesma cor e identifica quais são as fórmulas que vocês vão precisar saber. Montar um formulário, gente, é muito, muito importante. Porque às vezes a gente lê a questão, a gente fala, eu sei fazer essa questão, mas falta uma fórmula. Não me lembro a fórmula de forma alguma. E é aí que a gente mais sofre. Que é a questão que a gente tinha tudo para acertar, e a gente não acerta porque não conseguiu memorizar. Então, 2 pontos muito importantes com a memorização é a repetição, fazer muitas provas anteriores, né? Já foi uma das dicas que eu passei para vocês. Treinem com as provas anteriores e fazer o formulário para que vocês consigam de uma forma de registrar, de olhar, de na hora da prova fechar o olho e ver seu formulário na sua frente e lembrar qual é a fórmula que vocês precisam utilizar. Sobre o caderno de erros. Basicamente, o caderno de erros, você vai registrar os exercícios que você for fazendo. Então, você vai registrar qual que é o conteúdo daquela questão, se você ficou em dúvida entre as questões, qual que é o vestibular, por que você ficou em dúvida, depois que você entendeu a resolução e tudo mais, por que aquela resposta é correta. Então, montem um caderno de erros para exatas